Fique na... Pode ficar sentado mesmo, fica na, só sugando a unção que está pairando. Suga a unção que está pairando. Oh, aleluia. Só suga a unção. Glória a Deus, aleluia. Só suga a unção que está pairando. Glória a Deus. Olhe para mim, por favor. Eu vou falar do reino. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Mas muita gente não entende o que é o reino. Muita gente não entende o que é o reino. Por incrível que pareça, muita gente não entende o que é o reino. Aleluia. O reino, no grego, chama basileia. Obrigado. Essa foi a palavra que Jesus mais usou. E assim poucas pessoas entendem o que é o reino. Muita gente pensa que o reino é o céu. O reino não é o céu. Muita gente diz que o reino é que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Isso não é o reino. Faz parte do Evangelho, mas não é o reino. Não é o reino. Então, o reino não é o céu. Então, ir para o céu salvo também não é o reino. E diante dessa pergunta, se eu fizesse essa pergunta, como eu falei na cidade, uma palhinha, se eu precisar sair na rua e fizer a pergunta para os evangélicos, aí a maioria não vai saber o que é o reino. O reino não é o céu. O reino é que Cristo veio para morrer, ressuscitar e te salvar. Não é o céu, não é o reino. Vou provar para vocês o que é o reino. Reino no grego é basileia. Agora vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. O versículo mais importante do Antigo Testamento é esse texto aqui, ó. Desculpa, está em Marcos, né? Volta para Marcos capítulo 1, verso 15. Vamos ler Marcos primeiro. Eu tenho que administrar tudo que eu estudei e mais. Espírito Santo, por favor, me ajude. Eu não quero te atrapalhar, Espírito Santo. Fale para a igreja como o Senhor quer falar. Eu não quero colocar meu entendimento, não quero colocar o meu eu na frente. Só me use e fale com a igreja. Marcos 1,15 diz assim. Então vamos para a Gênesis. Vamos ver o 14 para chegar no 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. João Batista veio pregando essa mensagem também. Ele nem havia conhecido Jesus. Como é que o reino é Cristo ser ressuscitado e salvar o povo? Jesus, ele veio apresentar o reino. Mas por que ele veio apresentar o reino?
Queridos, hoje você vai aprender, vai mudar a tua vida hoje. Aleluia. Como um servo de Deus, como um crente, como um cristão. Aleluia. Precisamos estar ciente que vai ser ministrado hoje, para que vocês venham ministrar outras pessoas. Você está numa escola praticamente. Tudo que eu busco, que eu estudo, que eu pago preço, é para vocês absorverem e me ajudar na obra no culto público. Então, queridos, Jesus falou assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele veio pregando a mesma coisa que João Batista. Mas o que aconteceu? O que aconteceu de Gênesis até aqui? Para que ele veio apresentar o reino. E vamos compreender o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, verso 26. E vamos escorrer um pouco a Bíblia. O texto mais importante no Antigo Testamento é Gênesis capítulo 1, verso 26. Que diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, ou a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha só, olhe para mim. Esta palavra aqui, imagem, no grego, no hebraico é selem, significa do mesmo material. A imagem que fala aqui não é essa carne, não. Não é esse corpo. A imagem, o homem, nossa imagem, no grego, no hebraico, é selem. Passamos o homem do nosso mesmo material, espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Conforme a semelhança. A semelhança aqui é demute, também no hebraico. Significa conforme o nosso comportamento. E domine. Passamos o homem do nosso mesmo material, do nosso mesmo comportamento, e domine sobre, aleluia, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Esse domínio aqui é radar. Radar não é debaixo dos nossos pés, é o que pisa. Deus fez o homem para governar a terra, para ter autoridade sobre a terra, para ter domínio sobre a terra. Mas aconteceu algo terrível. Olha o que diz aqui no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Olha o 28. 5 bênçãos aqui. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, repita comigo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui no versículo capítulo 3, olha o que aconteceu. O reino está existindo aqui. Deus plantou o jardim. Olhe para mim agora. Deus plantou o jardim.
fez tudo e colocou o homem lá. Deus é especialista em preparar tudo para você. Glória a Deus. Para você reinar. Mas o que aconteceu aqui? No verso 6 de capítulo 3. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Se Adão tivesse visto, ou seja, o Senhor fala aqui, aleluia. Ele falou para Adão: Adão, você pode comer todas as frutas dessas árvores aqui, mas se você comer dessa fruta aqui, do conhecimento do bem e do mal, se você comer dessa fruta aqui, no dia que você comer, você vai morrer. No dia. Olha o que aconteceu aqui no versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Se ele tivesse visto que ela tinha morrido, ele não ia comer. Mas ele comeu. Mas ele não conheceu o fruto? Olha o 7 aqui, ó. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, deram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela velação do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus: Adão! Ele disse: onde estás? Ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondido. Não sei se foi essa live ou na semana passada, se foi essa que eu falei que o seu lar tem que ser o paraíso, o seu lar tem que ser o jardim de Deus, que Deus visitava o que eu aprendi, que você também aprendeu. Deus visitava Adão e Eva na viração do dia, todos os dias, 18 horas. Isso é mentira. Isso é mentira, queridos. Porque quando Adão comeu do fruto da árvore, no dia que ele comeu, ele morreu. O espírito dele ficou morto. Morreu. No hebraico, desconectou de Deus. E todos que nascem no planeta Terra e vão nascer, nascem destituídos da glória de Deus, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e por conta disso todos pecaram. Ele perdeu o reino. Ele perdeu o que aqui? O domínio e o sujeitar. Aí Deus precisou descer na terra para falar com ele com o ouvido físico, porque Deus é espírito. Ele tinha acesso direto com os seus filhos. O propósito de Deus para com a humanidade toda é ter um relacionamento com o povo de Deus, com todas as humanidades no espírito. Deus não precisaria todos os dias do finalzinho da tarde visitar o homem para passar um tempinho com ele. Como é que ele ia fazer isso com bilhões de pessoas? Deus desceu na viração do dia porque precisava falar com Adão no ouvido físico dele, porque o ouvido espiritual estava desconectado. Então o espírito, a imagem que Deus criou o homem, que é o Selém, que é o mesmo material de Deus, o espírito é um corpo. É um corpo. Esse corpo tem ouvidos. Por exemplo, esse corpo tem olhos. Quem já teve visão aqui espiritual? Quem viu? Teu corpo espiritual. Quem já sentiu o perfume de Cristo, o cheiro de demônios? Então você tem o olfato. Você tem o olfato do seu corpo espiritual. Então Deus teve que descer para falar com Adão no ouvido físico. E pela primeira vez ele ouve isso e fica com medo, temeu e se escondeu. Olha só, queridos, se você levar a sério quem você é,
em Cristo, tua vida muda hoje. Aleluia. Você vai ter autoridade neste mundo. Interessante que, como eu estava falando no começo, de Moisés, de Josué, agora, Adão, ele tinha domínio sobre todas as coisas. Ele tinha acesso a Deus. Deus visitava ele quando quisesse. Tempo integral, em espírito. Que Adão tinha o corpo de glória. Que o corpo é a imagem de Deus. Mas quando ele desobedeceu, o espírito dele morreu. E ficou a alma e o corpo. E o pior não é isso. O pior que eu vou provar para vocês, aqui na Bíblia, que ele perdeu o reino. Porque o radar aqui, o radar é domínio. É pisar sobre. E ele perdeu esse domínio. A terra obedecia a ele. Os animais obedeciam a ele. Hoje, a criação geme para a manifestação dos filhos de Deus. Porque agora, para o homem dominar a terra, aleluia, ele tem que usar de violência com a terra. Ele tem que mudar o curso do rio, usar agrotóxico, porque ele perdeu esse domínio. E o pior, que Deus viu essa maldade toda que aconteceu e veio com o dilúvio. Aí Deus vai recomeçar o mundo. E olha o que aconteceu com as 5 bênçãos que o homem tinha, que Deus deu para ele no Éden. Gênesis 9, capítulo 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Está faltando aqui 2 bênçãos. Qual? Sujeitai e dominai. Perdeu o reino. Olhe para mim, por favor. Jesus veio pregando as parábolas do reino: tesouro escondido, dracma perdida, filho pródigo, filho perdido. Como uma pérola, foi para o terreno para cavar e achar o tesouro. O reino se perdeu. Então no reino não é para ir para o céu. O reino, aleluia, o reino está com ele. Quando ele veio, ele trouxe o reino. Ele trouxe o reino, aleluia. Ei, eu vim para resgatar o que Adão perdeu. Por isso que nós precisamos crescer na graça do conhecimento. Precisamos adquirir maturidade para você ter domínio sobre esse corpo que é pau, que é terra, sobre essa terra, sobre os animais. Aí você quer ver o que Adão fez? É só você olhar para Jesus, o que ele fez. Mas antes disso, vamos olhar para Moisés. Quando eu falo de Moisés, você pensa do quê? No Mar Vermelho. Moisés abriu o Mar Vermelho, Michele. E ele tinha uma aliança, um pacto limitado. Um pacto que acabava. Um pacto levítico. Ele tinha domínio sobre o mar, sobre o céu, sobre as rãs, ele tirou água da rocha. Um homem de Deus, mas de um pacto limitado, uma aliança limitada. E nós estamos hoje confirmando uma aliança eterna, inviolável, inquebrável, imutável, indissolúvel, eterna. O poder da aliança, o valor da aliança, queridos. Por isso que nós não devemos analisar a ceia. Você tem que sair daqui mais crente. Aleluia. Tem que dizer: não, eu tenho aliança com Deus. Deus vai restaurar o reino. Eu tenho domínio. Eu tenho que ter domínio sobre a carne, sobre o pecado. Tem que ter domínio. Por isso precisamos crescer, adquirir maturidade espiritual. Glória a Deus. Aleluia.
E foi tudo com a palavra que Deus fez o mundo. Então tem poder na palavra. Haja cura, haja libertação, haja luz. Então, queridos, então Deus vai recomeçar a terra como é, mas sem o sujeitai e o dominai. Josué num pacto limitado, aleluia, teve domínio sobre a terra, parou o sol, que na verdade parou foi a terra. Olha só, ele tinha um pacto limitado, pacto levítico, que ia acabar. E Jesus vem restaurar esse reino, queridos. Jesus vem restaurar esse reino. Vem restaurar o ser humano. O ser humano ele vem restaurar. Jesus veio, aleluia, para nos salvar. O Espírito Santo veio para restaurar a nossa imagem original. Presta atenção, queridos. Isso é profundo. Então eu não vou olhar para a minha idade. Eu não vou olhar, eu quero minha transformação. Eu estou buscando. Hoje eu não volto a aparecer. Me dá o poder sobre a terra. Eu quero que a terra se sujeitar a mim. Me dá o poder. Porque eu sou uma nova criatura. Deus te resgatou para trazer a imagem primeira para não ser escravo. E a terra toda geme para a manifestação dos filhos maduros. Aleluia. Por isso que eu falei, Deus está no controle. Está no controle, as crianças tudo sendo estupradas. Essas chacinas que tem por aí, essas mortes, essas guerras. Como Deus está no controle? Se Ele deu até a vida dos homens, é o homem que tem que dominar. É o homem que tem que dominar. Deus não está no controle de tudo não, queridos. Essa palavra aí, como é que fala, jargão, né? Não. Deus não está no controle de tudo. Deus, Salmo 115, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Você tem autoridade no Senhor. Na verdade tem que resgatar o reino. O reino, queridos. No teu trabalho, tem que reinar no trabalho. Todo mundo contra, mas se não está seguindo a correnteza deles, está na contramão. Mas ali você tem que fazer a diferença. No teu lar, aonde você vai, tem que fazer a diferença. Crente de verdade, crente genuíno, aleluia. E Deus é tão maravilhoso, Lidiane, que você recebe Jesus Cristo, porque o seu espírito estava morto, o meu espírito estava morto, desconectado da vida de Deus, do Espírito de Deus. Aí você recebe a vida. Isso é profundo, querido. Valorize isso, pelo amor de Deus. Você que vai ouvir esse vídeo, valorize isso. Aleluia. Você recebeu a vida. Glória a Deus. Aleluia. 2 Pedro capítulo 1 diz que nós temos a natureza divina. Aleluia. Isso é forte demais. Por isso que Deus fala assim, valorize. Quero que se... Como é que é? Valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. E aí? Você não é ninguém, você é muita coisa. Eu quero falar do valor que você tem. Queridos, se valorize. Se valorize. Aleluia. Agora, é um rolo muito grande que Deus vai trazendo que a gente estudou. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus está nos levando a uma outra dimensão. Então até que eu estou aprendendo, está colocando por dessas doutrinas arcaicas. Tem noção? Deus vindo um dia para falar com o filho dele, às 18 horas, e pronto. Bilhões de pessoas. Ele veio falar com fome,
por conta de falar no ouvido físico dele, e da desconectado de Deus. Morreu no dia de comer. Dia de comer, morreu. Agora, por exemplo, qual é, presta atenção, qual é o maior milagre no Novo Testamento que não teve no Antigo? O maior milagre do Novo Testamento que não teve no Antigo é a expulsão de demônios. Que não pode expulsar um demônio do outro reino sem tiver um reino em evidência. E quem está no reino de Deus tem autoridade e tem domínio sobre os demônios. Aleluia. Mateus 12. O maior milagre. Aleluia. Que Jesus fez aqui. Onde está aqui, meu Deus? Mateus 12. Versículo 22. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo curou que o cego e o mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: não é esse filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, olhem para mim, pelo amor de Deus. Dá vontade de me aprofundar na revelação mesmo. Porque eu tenho que me conscientizar quem eu sou em Cristo. Eu tenho que conscientizar quem eu sou no reino de Deus. Eu não sou deste mundo. Eu não sou ímpio. Eu não sou prostituto. Eu não sou mentiroso. Eu não sou enganador. Glória a Deus. Eu não sou filho de Adão. Eu sou filho do último Adão, Aleluia. do Espírito vivificante. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos, nossas ofensas, Efésios 2. Mas Ele nos ressuscitou e nos fez aceitar na região celestiais. Abre lá Efésios, rapidinho. Isso é tão profundo, que é tão profundo, não dá para brincar, não dá para brincar, porque o juízo e o julgamento vai começar pela casa de Deus. Efésios 2, olha o que diz aqui, ó. E vos vivificou, sendo vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera onde? Nos filhos da desobediência. E vem falar que é crente. E diz que é crente.
Até muitos artistas aí. Olha só. E vos vivificou, sendo vós mortos em ofensa e pecado, por conta do pecado de Adão. E que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, sendo nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça, pelo favor imerecido, nós somos salvos. Olha o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais de Jesus. Queridos, o reino chegou. O reino chegou. Agora, pastor, como é que eu vou reinar se Jesus que veio arrebentar o reino? Acontece que a Bíblia fala: aquele que se une a Cristo é o seu mesmo Espírito. Eu reino com Ele, ando com Ele, caminho com Ele, porque é tudo por Ele, para Ele, tudo é nele, por Ele e para Ele. Glória, pois a Ele eternamente, amém. Aleluia. Tua magnificência, o poder e a glória, a majestade e a honra. Ele veio morar em mim e em você, aleluia. Glória a Deus. Na pessoa do Espírito Santo, Ele não deixou nós órfãos. Não deixou, o Espírito Santo está em nós para fazer, para restaurar a primeira imagem. Eu preciso disso porque Satanás entrou no mundo, desestruturou a personalidade do homem, está judiando, pisoteando, machucando, escravizando, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida, vida com abundância. Ele veio vir com abundância. Então nele eu tenho vida. Vida, não importa a idade. Eu tenho vida, eu tenho vigor. Aleluia. Aleluia. Hoje eu falei, ontem eu falei: Espírito Santo, me inspira, quer ir para o monte amanhã. Preciso buscar, quer buscar, pode buscar. Acordei com tosse, acordei cedo, bem cedo, descansei mais um pouco. E aquela luta para não ir no monte, tossindo. Eu falei: corpo, dá uma ordem agora, coloca por terra essa tosse, te repreendo, sai a tosse. Pulei da cama, fui para o monte. Aleluia. E aqui estou, Glória a Deus. Aleluia. cheio da presença de Deus. Aleluia. E Deus me revela algo aqui agora, para você ter domínio, sujeitar a terra, tem que estar na minha presença. Assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso que ele falou para Abraão: anda na minha presença. Anda na minha presença. Mas como é que eu vou andar na presença de manhã? Eu oro de manhã a oração de hoje. No domingo, vou colocar no domingo ou no sábado, tem que não ter trabalho, aí fico para estar na televisão. Isso tudo que é porcaria. Aí eu almoço e vou dormir. Aí acordo, faço algumas coisinhas, televisão de novo. Cadê a presença? Queridos, o povo de Deus está muito relapso. A maioria não sabe o que é o reino. O reino é radar, o reino é domínio, é governo e autoridade. Aleluia. Vamos para a 1 Coríntios capítulo 15. Você está em Efésios, só volta um pouquinho aí. Coríntios, 1 Coríntios 15. Presta atenção. Quando eu falei que Adão morreu, se desconectou do Espírito de Deus, e Deus falou com ele, veio à terra, na viração do dia, para falar com ele no mundo físico. E o espírito que morreu é um corpo. E está aqui, ó, verso 40.
1 Coríntios 15, 40. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste e a outra do terrestre. Olhem para mim, queridos, como Adão era. A glória celeste. Precisava Deus descer para falar com ele. Não aprender errado, ensina errado. Mas Deus é tão maravilhoso. Porque eu me ensinei vocês na live. E Deus falou, pode consertar tudo isso aí. Por quê? Pergunta por quê? Porque busca, minha filha. Busca o Senhor ter a minha responsabilidade de ensinar vocês. Aleluia. Ele é minha preocupação, porque vai dar conta, aquele que ensina muito, mas é cobrado. E hoje eu estou abrindo os olhos de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus Santo. Agora no versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Olha aí, queridas. E agora eu vou provar para vocês, aleluia, que o reino de Deus, ele é espiritual. Aleluia. Falando nisso, irmãos, nós somos espírito, alma e corpo. É o espírito que, quando eu quero ser um homem espiritual, então o seu espírito tem que estar conectado com Deus 24 horas por dia. Aleluia. Tem que estar conectado. Visão de águia, visão de Deus, olhos espirituais, ouvidos espirituais, sentidos espirituais, olfatos espirituais, todos os sentidos espirituais. Olha aqui o versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Está vendo como é espiritual? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Aleluia. Deus é tão tremendo, tão tremendo. Quero ver se dá tempo de eu ler alguns versículos aqui para vocês. Não precisa nem abrir, que é muita coisa. Olha o que diz João 18,36. Não precisa nem abrir, vou ler rapidinho, que as horas estão passando. Contudo, interrogando por Pilatos, ele sendo interrogado por Pilatos, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha o que diz Lucas 17:20. Presta atenção, deixa lá. Interrogaram pelos fariseus, que nós vemos em Mateus também, sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu e disse: o reino de Deus não vem em aparência exterior, não é aparência física, queridos. Vamos aprender hoje. Precisamos, no finalzinho da ministração, precisamos nos conscientizar que nós estamos dois. Por isso que eu falo, vai orar, feche os olhos, sai do mundo físico, porque o olho é aberto toda hora. Sai do mundo físico, para você entrar no mundo do espírito. Quando nós vimos sexta-feira eu tenho batalha aqui, vai em espírito na casa do teu pai, da tua mãe, vai guerrear. E olha só, por quê? Porque os fariseus estavam esperando um reino físico, um Messias que matava, que destruía, por conta para ser liberto de Roma. Mas não, Jesus fala assim, ó, verso 21: mas o meu reino, nem dirão reino aqui ou reino ali. Lucas 17:21. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:20 diz assim, olha só: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondendo e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque esse o reino de Deus está dentro de vós. E tem versão que diz que está entre vós. Obviamente é entre vós. O reino de Deus está aqui, queridos. Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Vocês são guerreiros, são intercessores. Precisam. Vocês querem minha unção? Quer a unção do líder? Vou buscar impartição. Sabe o que Deus falou comigo? A unção não é para todo mundo.
Já vou sair um pouco da mensagem. Não é para todo mundo, porque se quiser a minha unção, vai ter que ter o mesmo nível meu de busca, de santidade, de consagração, de busca. Quer a minha unção? Então não é todos que têm a unção, não. Recebem partição aqui, maravilha. Mas isso é passageiro. Quero ver buscar. Quero ver vida de entrega. Depois eu vou mencionar sobre isso. Mas olha só. Nem dirão, verso 21. Ele aqui ou ele ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Tem versão que diz que está entre vós. Obviamente é esta aqui, entre vós. Aquele que se une a Cristo. Quando 2 ou 3 se unem com Cristo, ele está presente. O reino está aqui. Está dentro de nós. Está entre nós. Que nós somos do reino. Então eu tenho que viver em outra dimensão, pelo amor de Deus, queridos. Viver em outra dimensão, não é murmurando, não é reclamando. É superando muitas coisas. Dando ordem. Guerreando. Não se prostrando. Aleluia. Aí eu li esse texto aqui, que a terra geme. A criatura está gemendo. A criação está gemendo para a manifestação dos filhos de Deus. A gente acha que é no arrebatamento. Não, é aqui agora. Quem tem que governar o mundo é a igreja. É a igreja que domínio, governo, autoridade, radar, que perdeu lá no Éden. Mas Jesus não veio restaurar? Então o que é que Jesus veio fazer na terra? Fala para o seu vizinho: Jesus veio devolver para o homem a vida do Espírito que estava morto. Amém? Repete: Jesus veio devolver para o homem a vida do Espírito estava morto. Amém? Nós vemos em Efésios 2. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos aceitar nas regiões celestiais. Então, querido, olhe para mim. Transporta para o reino do Espírito. Você está sentado na região celestes. Aleluia. Aleluia. Então tem que olhar. Por isso que Deus fala. Aleluia. O demútil, semelhança, imagem também igual ao Selém, é pisar, que está sobre os vossos pés. Você tem que estar em cima, queridos, reinando. Agora eu trago para nós: como é que você não consegue dominar a tua carne, reinar sobre a carne? Romanos capítulo 6 diz não, que o pecado não reine em vocês. Porque o corpo do pecado foi desfeito com ele no batismo. Então você reina. Se eu estou sendo com a minha imagem, presta atenção aqui, ó. Minha imagem está sendo restaurada, a imagem primeira, eu tenho domínio sobre minha carne. Aleluia. Domínio sobre o pecado. Aleluia. Domínio sobre o mundo. Domínio sobre o diabo. Domínio sobre as concupiscências dos olhos da carne. Domínio sobre meu próprio eu. Aleluia. Porque para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Porque Ele dignificou. Estamos mortos nos nossos ofensas e delitos. Pela graça nós fomos salvos. Dá vontade de voltar para lá, né? Abre lá Efésios 2. Eu não falei, mas tem que falar. Efésios 2. Verso 6, para repetir, repetição didática. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Dá para você compreender isso aqui ou não? Aleluia. Eu vou ter uma base com eu, por exemplo, eu não estava no ninho da serpente, não estava acorrentado, amarrado, escravizado, pisoteado, amaldiçoado, sujo, imundo. Jesus não me tirou? Aleluia. Ele não me ressuscitou, não estava morto? Ele nos ressuscitou aqui, ó. E aí no versículo 7,
para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias e riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco de Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Agora um versículo 9 e 10 para pegar mesmo. Você tem que dar valor nisso que está recebendo hoje. Não vem das obras, para que ninguém glorie, ninguém se incha. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, não falo palavrão, eu sou uma pessoa honesta. Não vem pelas obras de ninguém. Ninguém tem que se inchar, não. É pela graça. Aliás, como é que seja a sua obra, está Deus como estava de imundícia. Olha só, para ninguém se desobedecer, para ninguém cativo, altivo, orgulhoso, pisando. Não, olha só. Agora vai pegar. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em quem? Para quê? Boas obras. As quais? Deus nos preparou para que andássemos Nelas. E aí? Vai entrar no mundo, no reino do Espírito? Vai andar no Espírito? Ou vai andar na carne? Mudou a história, meu irmão. Aleluia. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, que ninguém se glorie. Aleluia. Porque somos feitura sua em Cristo Jesus. Nova criatura em Cristo Jesus. Para quê? Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que nasçamos nela. Aleluia. Para o teu vizinho, Deus te elegeu, sabe quando? Fala. Antes da fundação do mundo. E aí? Dá para compreender isso? Agora está sentado aí, ó. Sentado aí, vida maravilhosa aí. Vida maravilhosa, todo mundo lindo e maravilhoso aqui, ó. Sentado aí, ó. Nova criação. Glória a Deus. Com a glória de Deus na vida de vocês. Você viu o culto aqui, a manifestação. Dá uma ordem, esse espírito está querendo bagunçar a tua cabeça. Dá uma ordem. Você tem domínio sobre você. Aleluia. Domínio sobre a terra. Isso aqui é terra. Domínio. Aqui não, Satanás. Aqui não. Eu não sou filho mais de Adão, não. Eu não sou mais filho de Adão. Sou filho de Deus. Eu tenho domínio sobre essa terra aqui também, ó. Aleluia. Não aceita, não aceita, não aceita. E vamos lá, para terminar. Aí, ó. Para terminar, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 diz assim. Olha só que forte isso aqui. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Só vai reinar, só vai expulsar demônio quem tiver com o Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é paz. Queridos, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem paz. Glória a Deus. Pode até estar com o lugar atrasado, está faltando gás. Ele tem paz. O crente de oração, o crente genuíno, ele tem paz. O reino de Deus não é físico, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porém, onde o Espírito Santo de Deus governa, ali está o reino de Deus. De novo, aonde o Espírito Santo governa, ali está o reino de Deus. E quem está cheio dele tem amor, tem gozo, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem fé, tem mansidão e tem domínio próprio. Aleluia. 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 Isso é reinar. Reinar sobre as obras da carne.
só vai reinar sobre os 17 filhos da escrava. Aí dá outra pregação. 17 filhos da escrava, aleluia. Quem está com a livre e está com os 9 filhos da livre, aleluia. Deu um nozinho na cabeça aí? Pois ele é Gálatas. Quais são esses filhos, pastor? Repete comigo: amor, Amor. alegria, Alegria. paz, Paz. benignidade, Benignidade. bondade, Bondade. fé, Fé. longanimidade, Longanimidade. mansidão Mansidão. e domínio próprio. E domínio próprio. Aí fala assim: aqui está o reino. Aqui está o rei. Fala bem aqui está o reino. Aqui está o rei. E agora vai pegar mais ainda, para encerrar. Isso é para ministro, para discípulo. 1 Coríntios 4:30, 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Aleluia. 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 Poder, irmãos. Aí você viu a manifestação aqui, o louvor subiu, a nuvem de glória desceu. Aí depois teve um mover aqui. Isso aí tem que estar cheio disso todos os dias. Aleluia. Não vai manifestar, mas quando você fala de amor, do amor para alguém, vai manifestar o poder que está em você. Num culto vai manifestar o poder. Então, queridos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Não dá para terminar o que está aqui nessa anotação aqui. Aleluia. Mas o tempo se completou. Jesus disse que o momento certo de Deus chegou para a terra, está entre nós. Ele afirmou que o reino de Deus já estava no meio do povo, através da sua presença e dos seus milagres. Não é deste mundo. Jesus explicou que o reino de Deus não funciona com os governos da terra, nem com lutas, nem com armas humanas. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora presta atenção. Preste bem atenção. Não dá para viver diferente? Não dá para se esforçar e mudar um pouco? Não dá para se aperfeiçoar? Se eu faço algo que não agrada a Deus, eu não vou fazer mais. Peça para o Espírito Santo de Deus, você não vai fazer mais. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos estabelecer o reino de Deus na terra, no governo, nas famílias, nas cidades, nos bairros, nos estados, nas nações. Por exemplo, nós fizemos uma oração sexta-feira aqui, tomando posse do território. Porque tem reino aqui, não, você não vai acomodar do lado aí, do lado dessa parede aí. Tem reino aqui é o reino de Deus. Não vou dar descanso, não. Nas orações podem repreender e decretar falência. Vocês têm que me ajudar nessa batalha. Vila Aurora, se nós estamos aqui plantados, é que nós temos que tomar posse do território. Amém, queridos? Não é só eu ter o poder e o domínio sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, sobre a concupiscência dos olhos, sobre os desejos enfriados, sobre os demônios, sobre eu. Não, tenho domínio também sobre o meu território. Nós precisamos, hoje, você tem, por favor, eu peço encarecidamente, medita nessa mensagem, a semana todinha, e veja quem você é. Você tem que andar, aleluia, como embaixador de Cristo. Você representar o reino. A Bíblia não fala que você é embaixador? Será que eu estou sendo embaixador? Será que estou representando o reino de Deus onde eu vou? Eu fico calado e saio mudo. E não tem glória, não tem luz nem nada. Porque está tudo aqui no esboço. Jesus, ele é luz. Ele veio confrontar o outro reino que é trevas. E nós somos um porque Jesus está em nós. Nós temos tesouro em vaso de barro. Então essa administração tem que dar lugar, não tem que ter tempo. Mas você recebeu o que Deus deu para você hoje. Aleluia.
Se você está alegre, contente, glorifica a Deus da prova do seu bem. Aleluia.